Olá, eu sou a Arabella, sou médica da equipe de cuidados paliativos do ICESP e fui convidada para falar para vocês um pouquinho sobre rotação de opioides, desafios da prática clínica. Um tema um pouco árduo, vou tentar trazer um pouco das principais diretrizes que, orientam a nossa prática e a gente pode também trocar ideia depois informalmente através dos meus contatos que eu vou deixar no final. Então, vamos começar. Então, o conteúdo dessa apresentação, dividi em 5 etapas, a gente vai falar um pouco sobre introdução, sobre o uso dos opioides e o que tem visto na mídia, todos os tabus relacionados à opiofobia e ao medo de dependência química. Vamos citar os principais opioides, a indicação da rotação de opioides, que é o tema central. Depois vamos tentar aplicar um pouco esses conhecimentos com caso clínico. E, por último, eu quero passar um pouquinho para vocês sobre como fazer essa prescrição de maneira adequada e possibilitar o acesso seguro para o paciente, principalmente diante da rede SUS. Então, quando a gente pensa no tema opioide, acho que os principais meios de comunicação, formais ou informais, têm trazido muito sobre a dependência química, principalmente nos americanos, assim. Mas isso não é uma realidade distante da nossa. A gente sabe que tudo começa lá na Guerra do Ópio, onde já se iniciou um conflito entre chineses e britânicos pela exploração do ópio e sua comercialização mundial. Durante muito tempo, foi feita uma propaganda não regulamentada sobre o uso de opioides, principalmente nos Estados Unidos. E ele era vendido como balas de açúcar. Isso é que vem já, historicamente, trazendo esse impacto na dependência química e na disponibilidade não regulamentada durante anos. Tudo isso alimenta o discurso de opiofobia. E pensar que, acho que o consumo abusivo, não prescrito de opioides no Brasil tem crescendo, mas ainda não é a nossa droga de abuso mais prevalente na nossa sociedade, sim, principalmente o crack. Então, a mídia vem bombardeando a gente com várias informações, que muitas delas procedem, mas muitas delas alimentam o medo e o receio do uso de opioides por pacientes que têm indicação. E isso também vem do nosso imaginário enquanto médico. E muitas vezes, algumas práticas ou algumas formas de comunicar do médico alimentam esse medo do paciente em utilizar a medicação. Principalmente associando ao uso de opioide à dependência química, a crise de abstinência. E a outra parte que é mais importante é a gravidade de uma doença. Então, como paliativista, essa é uma das principais conversas que eu preciso ter quando eu preciso medicar um paciente com dor crônica, com dor de forte intensidade, com aquele medo de que começar a usar a morfina, usar a metadona, quer dizer que eu vou morrer mais rápido, quer dizer que eu estou muito grave e tenho poucos dias de vida. Então, é toda uma cultura que a gente precisa desmistificar, e a forma mais adequada de fazer isso é através de conhecimento compartilhado mesmo. Então, a gente precisa se educar, libertar a gente dos próprios tabus, que às vezes a formação foi agregando informações não muito científicas no nosso medo de prescrever. Muitas vezes, várias pessoas nunca realizaram essa prescrição de maneira sozinha, fora da graduação. Então, tudo isso passa por um conhecimento apropriado, adequado, que a gente adquire, para depois conseguir ter uma comunicação compartilhada com o paciente e, assim, ajudar na adesão. Então, uma outra manchete é: traficantes usam opioide que mais mata nos Estados Unidos para potencializar drogas no Brasil. Então, com essa colocação de que o fentanil tem sido misturado a outras drogas para potencializar a heroína ou crack, outros sintéticos. Superdroga, que é o fentanil, temida nos Estados Unidos, agora já circula em São Paulo há mais de 10 anos. E essa também que é bem chamativa, apelativa, que é o médico que receitava opioides para seus pacientes acabou viciado, ou as notícias de pessoas, às vezes especialistas que têm mais facilidade de acesso, realizando suicídio através da medicação. Então, tudo isso aumenta os mitos até no profissional de saúde. Recentemente, virou até já uma série do Netflix, mas O Império da Dor, que é um livro, um best-seller americano, que é um romance que mostra a história de famílias americanas, conta, que foram desestruturadas por conta da dependência química de opioides. Então, é um tema que está muito na mídia, E o lado positivo é que hoje, além de conversar sobre isso abertamente, na graduação e na formação das especializações, o HC também tem investido em estratégias para cuidado adequado. Uma delas é, lá no Instituto Perdizes, a inauguração de um ambulatório para tratar a dependência química, junto com a equipe da psiquiatria. Então, é um tema que sempre vai gerar um embate, cabo de guerra, mas a ideia não é essa, A ideia é a gente construir um conhecimento com o nosso paciente através de uma tomada de decisão compartilhada que não busque tendenciar a escolha dele ou as decisões para um lado com base em mitos e não em dados técnicos científicos. E o nosso papel enquanto médico não é de cabo de guerra, de obrigar o paciente a seguir um caminho que a gente se sinta mais confortável, e sim de ser guia do paciente diante dos possíveis caminhos que ele pode seguir de acordo com a doença que ele tem ou com a dor que ele tem, o sintoma que ele tem,
mas seguir acompanhando ele ao longo do caminho que a gente pactuar junto, de forma que ele se sinta seguro em utilizar, porque se acontecer algo diferente, tem alguém ali treinado para orientá-lo, para socorrê-lo no caso de uma reação adversa ou de uma intercorrência. Então, talvez essa seja a estratégia que mais fomenta um uso adequado e um controle adequado da dor. Então, por que eu fui chamada? Porque a dor e os cuidados paliativos têm uma interface muito importante, né? A algologia vai estudar o sintoma, dor, né? Entendendo ele, na verdade, como uma experiência, né? Como um comportamento, como uma entidade muito mais complexa que apenas um sintoma. Que é uma experiência sensitiva, emocional desagradável, que é associada, ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. E os cuidados paliativos têm como fonte de estudo principal interesse, a abordagem do sofrimento, em que é a experiência relacionada a algo desagradável, a uma mudança naquela biografia. E a dor é um desses sintomas que a gente prioriza no cuidado, porque ela traz manifestações não só físicas, mas psicossociais, espirituais, que precisam ser abordadas de maneira multiprofissional. Então, só para relembrar rapidamente, a aula não é de dor, é de rotação por opioide, mas é importante a gente reavivar, né, alguns conceitos. A classificação temporal, nós temos dor aguda, que é aquela que funciona como um alerta, um aviso, né? E geralmente o sintoma é secundário a um processo fisiopatológico que está acontecendo e culminando em lesão tecidual. Essa dor aguda, que tem menos de 3 meses, ela é biologicamente benéfica. Ela é um alerta para investigação, ela incomoda, né? Incomodando o paciente, ele procura atendimento e isso nos incomoda. E assim a gente começa a nossa avaliação diagnóstica. Já a dor crônica, conceitualmente, é uma dor que persiste mais de 3 meses. Esses conceitos vêm sido refutados, mas ainda nada melhor estabelecido. E ela não tem utilidade biológica. Muitas vezes ela acontece após um dano tecidual já ter, né, deixado de ocorrer, mas ocorre toda uma transformação de neurotransmissores, neuroplasticidade, resposta neuronal primária, que faz com que essa percepção do estímulo se continue mais prolongada, mesmo o processo patológico não está acontecendo mais. E isso gera um extremo sofrimento. Fisiopatologicamente, a gente pode dividir ela em 4. Nociceptiva, quando temos uma lesão tecidual potencial ou real, e geralmente ela está associada ao estímulo local desencadeia a dor. Ela pode ser somática ou visceral, então a característica semiológica vai depender do tecido que está sendo acometido, né? Neuropática é aquela que vem de uma lesão direta ou de vias do sistema somatosensorial. E tem características semiológicas específicas, então sintomas positivos da dor neuropática, prurido, queimação, alodínia, sintomas negativos, hipoestesia, anestesia, dormência. Então, isso é importante a gente conseguir diferenciar para conseguir abordar quais são os mecanismos que estão acontecendo e, assim, qual o tratamento mais adequado para esse tipo de dor. A dor nociplástica, ela está relacionada a uma nocicepção alterada, ao que ficou depois da lesão tecidual, real ou potencial. Causa uma deturpação dos receptores periféricos e aí a gente, muitas vezes, já não tem uma evidência da lesão do sistema nervoso somatosensorial. Mas essa deturpação da percepção faz com que o estímulo seja mais prolongado. E a dor mista é bem complexa, ela pode expressar um pouco desses 3 mecanismos anteriores e está relacionada a agravos, por exemplo, que tem mais de um estímulo causando a estimulação dos nociceptores. Por exemplo, a dor oncológica. Então, lembrar que a dor crônica, quando presente, tem seu grupo de sintomas. De maneira paradoxal, ela já é um sintoma, mas torna-se uma doença em si. Porque, junto com ela, nós não temos só os sintomas físicos, né? E a realidade brasileira mostra que, no Brasil, a prevalência de dor crônica é aproximadamente 40% da população. Dor crônica intensa, maior que 8%, está em torno de 10% e cerca de 5% dos casos leva a limitação grave. A lombalgia é a dor crônica mais comum, seguindo de dores de grandes articulações, joelho e ombro, cefaleia, pernas e membros inferiores. E é importante a gente fazer um recorte de populações que a dor é subvalorizada, subavaliada e, consequentemente, subtratada. Então, hoje, a dor crônica comete 1 a cada 5 adultos, mas com o aumento da idade, ou mulheres, ou pessoas negras, ou pessoas não heteronormativas, pessoas que estão expostas a trabalhos extenuantes, ou aqueles com menores níveis de escolaridade, ou seja, a população que está sendo mais vulnerabilizada pelo sistema de organização que impera atualmente, é aquela que tem a dor menos tratada adequadamente, e assim mais morbidade. Então, o modelo de Loser, ele traz que o estímulo nociceptivo é muito menor do que a manifestação de dor. E o sofrimento, o impacto biopsicossocial da dor é maior do que, né, o sintoma propriamente dito. E isso leva ainda a um comportamento doloroso,
que engloba e traz não só absenteísmo, mas impactos familiares na relação social daquela pessoa, comorbidades associadas, principalmente relacionadas a transtornos de humor, aumento de suicídio. Então, como é complexo tratar um paciente com dor, especialmente dor crônica. E dessa forma, a gente precisa seguir alguns princípios de manejo dos sintomas, né? Ty Cross, que é um paliativista inglês, que trouxe, né, principais descrições sobre a base do tratamento da dor enquanto sintoma e principalmente alguns detalhes sobre dor total que a gente vai ver, ele sugeriu que a gente sempre seguisse esses passos para não negligenciar algum detalhe e instituir precocemente alguma terapêutica para dor que depois nos atrapalha a entender causa e consequência, por que não melhorou. Então, a gente deve fazer uma avaliação do diagnóstico de cada sintoma antes do tratamento, né? Pensando em intensidade, localização, fator desencadeante, fator de piora e melhora, irradiação, característica da dor, né? Então, fazer essa anamnese com detalhe, principalmente antes de tratar, porque depois que você institui uma terapêutica, isso pode ser modulado e você pode perder o fio da meada, né? Explicar para o paciente o motivo dessas perguntas e qual que vai ser o objetivo do tratamento. Fazer um manejo com tratamento individualizado, que avalie, né, as condições do paciente como um todo, né? Não só a via de administração, mas se ele vai ter acesso, se ele tem algum suporte familiar que pode ajudar ele a entender a sua prescrição, né? Se ele consegue ser reavaliado com frequência, se ele consegue vir ao hospital para reavaliação na frequência que você precisa. Monitorar, né? Então, fazer essa revisão contínua, né? Sempre trazendo a experiência do paciente. Então, acho que a gente tem muito essa coisa. Ele falou que a dor está muito intensa, mas ele estava com a cara boa. Então, a gente tende a subestimar o relato do paciente e a gente vai comparar ele com ele mesmo. Então, um relato direto de alguém que está lúcido é o nosso melhor parâmetro. E evitar premissas injustificadas, que é isso que a gente está dizendo, assim, ele está falando que a dor é intensa, mas não, e eu vou deixar um analgésico mais leve, né, porque ele não está com sintomas autonômicos da dor. E o paciente com dor crônica, né, consequentemente não vai fazer sintomas autonômicos na dor intensa mais. Então, cuidado com essas premissas. E aí a gente lembrar que, né, nós somos seres inteiros. E para ser inteiro, a abordagem de um sintoma tão complexo, principalmente a dor, precisa respeitar essa inteireza, né? Então, pensar nos aspectos físicos, psicológicos e sociais, que são englobados pelo espiritual, pela forma que esse ser humano se conecta com a sua experiência de vida, a sua experiência de adoecimento, né? E entende isso como o que faz parte da sua interpretação enquanto ser humano. Então, por exemplo, um paciente que acredita que a dor é algo que vai levar ele à redenção, que ele acredita, né, numa vida após a morte, numa transcendência, muitos deles vão preferir sentir dores intensas por pensar que isso vai fazer com que ele acesse a salvação mais rápido. Outros não. Outros, uma experiência dolorosa como estímulo até pequeno, traz à tona todas as outras vulnerabilidades e dores antigas, de frustrações, de outras relações. Isso é um motivo que intensifica a percepção dele da dor. Então, é muito individual toda essa abordagem. E lembrar que um dos componentes da dor total é isso, né? É a gente pensar no comportamento doloroso e como ele impacta nas diversas faces, né? Nas diversas esferas do ser humano. Sempre pensando que um interfere no outro. Então, avaliar as dimensões, né, espirituais, psicológicas, físicas, sociais de um paciente fazem com que que a gente tenha mais dados para interpretar a resposta ao tratamento quando ele é positivo e quando ele não dá certo, né? Então, algumas vezes eu já vi intervenções psicológicas surtirem mais efeito do que analgésicos em paciente que tinha substrato físico. Então, precisa-se de uma abordagem multiprofissional. Nós, né, enquanto médicos somente, não vamos ter capacidade técnica de fazer toda essa avaliação. Então, e aí agora a gente vai falar um pouco sobre os principais opioides disponíveis na prática brasileira. E muito uma farmacologia, vou trazer alguns detalhes, né? Que é importante que o internista saiba para conseguir tomar algumas decisões na hora da rotação de opioides, ou de prescrever, ou de renovar, ou de escalonar a dose. Então, a ideia não é ser uma aula de farmacologia, mas sim trazer pontinhos que é importante você guardar. Então, o princípio do uso. Então, o ideal é a gente sempre priorizar a via mais fisiológica, a via oral ou a via interal ou através de dispositivo, porque a gente vai ter, assim, uma menor possibilidade de ter que ficar mudando via ao longo do tempo, principalmente quando a gente pensa que o paciente tem uma jornada com a gente, e a ideia não é mantê-lo só com uma via parenteral, internado o tempo todo. Então, sempre que possível, já começar para via oral, porque essas trocas de via podem alterar, né? Alteram a farmacodinâmica e podem alterar o nosso controle e acompanhamento, sempre por horário, né? Então, respeitar a posologia de cada droga, de quanto em quanto tempo, né? Evitar macetes como, se ele é idoso, eu vou deixar a morfina de 6 em 6 horas. Aí a gente está extrapolando uma fisiologia que não foi descrita, né, quando esse fármaco foi feito.
Então, ideal que a gente faça doses menores, mas de 4 em 4 horas, né? Assim a gente diminui os efeitos, né, os fatores confundidores na nossa interpretação do tratamento, né? Se está sendo adequado ou não. Utilizar a escala analgésica, né? A escala analgésica, e isso eu vou trazer para vocês que não é tão simples e matemático assim. A gente já tem tido mais discussões. Pensar que a abordagem tem que ser sempre multiprofissional e individual, né? Então, os indivíduos, mesmo que tenham fatores de lesão teciduais iguais ou muito parecidos, vão ter peculiaridades que é importante a gente considerar para ajudar na adesão e assim ter um efeito benéfico satisfatório para o paciente. E fazer sempre a revisão, a investigação de acompanhamento com frequência adequada. Então, por exemplo, se eu vou instituir uma metadona oral, eu não posso ver esse paciente em mais de 15 dias. O ideal é que eu veja ele com 7, né? Outras drogas que já têm um efeito mais imediato e não tem um ganho de potência à medida em que a dose vai se acumulando, ele estando adequado, eu posso até espaçar um pouco mais. Mas essa constante reinvestigação dos passos anteriores, principalmente quando não está dando certo, né? Será que tem alguma coisa que eu deixei passar nesses passos anteriores que não está fazendo o resultado ser adequado? Então, a OMS, agora em 2020, readecou a escala analgésica, né? Então, separando em 4 passos. E é importante, né, salientar que a gente começa a introduzir aí o opioide fraco já no segundo passo. Entretanto, vem se discutindo até uma forma de pular o segundo passo, porque percebeu-se que um opioide forte em baixas doses tem o mesmo efeito adverso que um opioide fraco, tipo codeína ou tramadol. E menos efeitos farmacodinâmicos, como o metabolismo de primeira passagem. Então, já vem se discutindo o pular o segundo passo, né? Mas, na verdade, não é uma escala. Quando você vai acompanhar um paciente com dor crônica, que você vai prescrever opioide cronicamente, você vai ver que a escala analgésica na prática, ela não é uma escadinha linear que você vai chegar no final. Tem muitos percalços no meio. Às vezes você tem que pegar outros meios de transporte, não basta ir de bicicletinha, sabe? E isso acontece por quê? Porque a gente precisa considerar que esse indivíduo, primeiro, fisiologicamente pode passar por várias mudanças, por disfunções novas, por uma alteração aguda que altera a absorção por aquela via que inicialmente você indicou. Além disso, a gente tem questões ambientais, socioculturais, que vão fazer com que a adesão seja modificada. Desde, o meu paciente usava metadona, que é fornecido pela prefeitura, e passou 3 meses sem ter reposição de metadona. E aí, a gente perdeu todo aquele ganho que a gente teve. Então, precisa desse jogo de cintura e de, a gente abrir a cabeça, entender que às vezes a prescrição tecnicamente mais correta, mais perfeita, não é aquela que vai beneficiar o paciente. Porque às vezes eu preciso fazer, talvez, uma prescrição um pouco menos adequada, quando a gente pensa em via ou em medicação, mas que meu paciente tenha acesso e consiga usar. Então, requer da gente um jogo de cintura aí. Então, quando a gente pensa nos opioides disponíveis no Brasil, eu trouxe alguns da nossa prática clínica mais comum. Tem surgido coisas novas, até vias diferentes também, mas eu salientei o que a gente vê nos grupos de dor, né, com mais frequência. Codeína e tramadol, que são as 2 prodrogas, oxicodona, que, tem um grande tabu, principalmente vindo do mercado americano, por um lobby de uma empresa que começou a liberar, a vender e comprar os outros opioides fracos, as outras marcas, para liberar a oxicodona no mercado de uma maneira muito, menos criteriosa, segura, e isso foi o grande boom da dependência química, Buprenorfina, que a gente tem as formulações PET, em serviços privados, eu acho que a gente tem uma facilidade mais de prescrição, mas que a gente vai utilizar muito no paciente com dor crônica, num cenário mais ambulatorial, já com uma dose mais estabilizada de um outro opioide, em que a gente começou, por exemplo, a morfina, e depois, inicia o buprenorfina. Então, não é ideal a gente fazer isso no paciente agudo, que está internado, É uma coisa de ambulatório, que às vezes a gente faz de uma maneira não tão criteriosa, Morfina, que é o clássico, é a referência. Metadona, que é uma Ferrari, quando eu digo Ferrari, porque ela é muito boa, mas tem que saber pilotar, E o fentanil, que a gente tem as formulações atualmente, mais disponíveis, transdérmica ou venosa, na prática do clínico, assim. Então, vamos começar aí pelas prodrogas, O que isso quer dizer? Ela precisa de uma conversão hepática. Então, um paciente que usa inibidores potentes da citocromo P450, ou que tem alguma disfunção hepática crônica, ou que está passando por uma intercorrência aguda, o ideal é que eu não introduza essas drogas. Por quê? Porque vai ficar mais errático, assim, no final, a liberação plasmática. E aí, na maioria das vezes, não vou ter um controle analgésico adequado, e ainda posso ter reações adversas, relacionadas ao uso aí. Então, a codeína ela é 10 vezes menos potente que a morfina. A gente pode usar doses de 7,5 a 30 miligramas de 4 em 4. E acho que uma informação importante ela não é superior à morfina
para controle de tosse. É uma prática muito comum associar codeína em paciente que está usando morfina quando ele começa a ter tosse. E lembrar que o efeito terapêutico da codeína pós-conversão hepática é morfina. Então, não faz sentido esse tipo de prescrição. Tramadont, né? Acho que vale a pena vocês consultarem depois como é que foi essa resenha, mas ele aumentou em pacientes agudos, em pronto-socorros, até a mortalidade, principalmente por essa questão da metabolização hepática e por mascarar alguns sintomas de alarme ali do início do paciente agudo, que podem ter potencializado uma espera maior para diagnóstico, e assim o paciente tem um desfecho pior. Então, a gente vai usar muito no pós-operatório de uma cirurgia de médio porte, assim. E as doses são, né, VO, a gente tem VO e EV, 50 a 100 miligramas de 6 em 6 horas. Lembrando que a VO é 2 vezes mais potente que a EV. Então, 50 miligramas de tramadol VO é igual a 100 miligramas de tramadol EV. A morfina, que é a nossa referência principal, VO, EV subcutâneo, né, por hipodermóclise ou subcutâneo direto, mas é melhor que a gente estabeleça o dispositivo, né, para evitar de ficar aplicando o paciente de 4 em 4 horas. E as doses variam aí de VO de 10 a 30 miligramas de 4 em 4 horas, doses iniciais, mas não temos teto para dor. Lembrando que para a dispneia temos teto, 60 miligramas dia, né, que equivale a 20 miligramas parenteral. Lembrar que é isso, então, VO é 3 vezes menos potente do que EV subcutâneo. Então, 1 miligrama de morfina EV é igual a 3 miligramas de morfina VO. E ela tem, no paciente que tem disfunção renal, a gente pode tentar corrigi-la, mas não é tão recomendado, né? Então, deixo aí para vocês a correção, principalmente no paciente com taxa de filtração melhor do que 50, é ideal a gente evitar. Por quê? Apesar dela ser dialisável, né, você pode gerar uma intoxicação muito aguda. A metadona, então, é 5 a 10 vezes mais potente que a morfina. A gente nem usa mais essa equação, ainda vou falar por quê. Porque a gente percebeu que o aumento dela não é linear. Isso aumentou muito o risco de intoxicações, o que, né, que faz com que as pessoas tenham medo de usar. A gente tem que ter cautela esclarecida, mas não medo, e acho que é um dos motivos da gente estar aqui falando sobre isso. Temos aí EV ou VO, pode ser usado pela via subcutânea também, por hipodermóclise, e as doses iniciais VO vão de 5 a 10 miligramas de 8 em 8 ou 12 em 12, o máximo de 400 miligramas por dia, mas é difícil chegar nessa dose, né? Acima ali de 60, a gente já começa a ter muito mais cautela, principalmente com efeitos cardiovasculares, além do efeito, que é alargamento de QT, além do risco de intoxicação. A meia-vida vai de 8 a 180 horas, então, a farmacodinâmica é bem específica. Então, a gente precisa lembrar que ela tem uma metabolização hepática, ela tem uma forte ligação com a alfa-1-glicoproteína ácida, que é produzida pelo fígado. Então, em disfunções hepáticas, que nessa proteína está diminuída, ela vai ficar com uma concentração mais alta, né, na circulação, aumentando aí o risco de intoxicação. Além disso, ela é lipossolúvel e, por isso, ela tem um depósito em tecido adiposo. Então, no obeso, a gente pode fazer uma intoxicação tardia, mesmo sem ajuste de dose, após 15, 21 dias de uso. E no paciente que tem baixa quantidade de tecido adiposo ou no caquético, né, que tem uma sarcopenia com hipobuminemia, ele vai ter mais droga ativa disponível na circulação. E também pode fazer uma intoxicação mais aguda. Por isso, Ferrari, né? Ela é boa, ela vai nos ajudar tanto em posologias, quanto principalmente por essa ação anti-NMDA. Então, ela tem um componente de ação em dor neuropática, não só nos receptores, os 3 receptores principais do opioide. Então, com uma droga só, eu consigo tratar muito bem uma dor mista. Lembrando que o efeito anti-NMDA para dor neuropática, ele é mais precoce, e o efeito opioide mais tardio, 7, 14 dias para fazer o platô, né? Ela não é dialisável, mas ela é bem segura para o paciente com disfunção renal, inclusive em terapia de substituição renal, porque a excreção dela é biliar, na maior parte, então, eliminação fecal mesmo. Então, isso nos faz gostar dela, principalmente para esse paciente que está com a função renal prejudicada ou que tem uma dor mista e a gente não quer usar múltiplas drogas, morfina e um monte de adjuvante. Então, ela é utilizar ela é uma boa estratégia nesses casos. O fentanil, a gente tem no Brasil transdérmico, o americano tem intranasal também, além do venoso e por hipodermóclise também a gente pode usar. E ela é 100 vezes mais potente que a morfina EV, né? O transdérmico foi feito um estudo grande, até né, da marca inicial, que foi o Duragesic, que colocou essas conversões e que hoje a gente não precisa fazer uma redução quando a gente roda. Então, é bem seguro utilizar a bula em si, a conversão diretamente do transdérmico para a morfina via oral ou vice-versa, sem precisar de fatores de correção. Então, pensando em tudo isso, ele pode ser trocado de 48 a 72 horas. E o bom do fentanil é que a metabolização ela é plasmática, com excreção biliar, e tem uma meia-vida curta. Dessa forma, o paciente com disfunção renal e hepática é a droga de escolha para controle de dor. Ela tem um efeito maior em dor nociceptiva, então numa dor mista ou predominantemente neuropática, não é uma droga de escolha, ou a gente precisa usar com adjuvância.
E aí, enfim, vamos falar da rotação de opioides, né? Que é o tema da nossa aula. Então, quando a gente pensa em rotação de opioides, eu tenho certeza que veio isso aqui na cabeça de vocês. Um monte de tabela de equivalência, né? A gente fica quase louco. E sempre ficamos na dúvida, afinal, essas tabelas estão sendo usadas há mais de 40 anos, né? Os trials que foram feitos para uso dessas drogas, muitas vezes, não são feitos no perfil do paciente que geralmente a gente trata em ambulatório, que é o paciente com dor crônica e dor não oncológica, né? No ambulatório de clínica médica geral. Então, que cuidados a gente tem que ter, observando essas limitações, para conseguir fazer a prescrição do opioide e a rotação, se estiver adequada, levando em conta a fragilidade desse método, né? Então, é isso que a gente quer conversar um pouquinho. Então, a definição da rotação de opioide é esse processo de troca de opioide com o intuito de melhorar a resposta ao tratamento, tanto aumentar a analgesia quanto diminuir o efeito adverso. A falsa definição é que a rotação de opioide é a melhor estratégia para abordar resultado insatisfatório. Eu comecei morfina, meu paciente está fazendo resgate, por ele não melhorar, eu vou rodar. A gente não pode ser tão simplista assim. Por quê? Porque muitos pacientes, mesmo trocando vários tipos de opioides com receptores diferentes, não vão ter um controle adequado da dor. E isso é, principalmente, quando a gente não faz uma abordagem multiprofissional e olhando as diversas esferas desse componente, desse comportamento doloroso. Então, só rodar o opioide não é uma garantia de que o paciente vai controlar melhor a dor. Dessa maneira, a decisão de submeter o paciente à rotação de opioide deve basear-se numa abordagem de tomada de decisão compartilhada, que enfatiza as incertezas das substâncias na estimativa dos benefícios e danos. Então, a gente vai ponderar com o paciente sobre quais são os impactos, né, possíveis da troca, qual é o caminho, o lado benéfico e quais são os possíveis danos ou reações adversas que podem acontecer. Então, acho que é a primeira coisa que a gente não pode esquecer. Rodar opioide não quer dizer que vai dar certo. A gente tem que fazer uma abordagem multidimensional e multiprofissional daquele paciente que está com uma dor de difícil controle, tá? As indicações, então, oficiais são: ocorrência de efeitos adversos intoleráveis durante a titulação da dose, é um dos principais motivos. Náusea, principalmente com o uso de opioides fracos ou uso de morfina, que às vezes é um dos motivos para a gente rodar para metadona, ou tirar da via oral e passar para uma via transdérmica. Fraca eficácia equianalgésica, apesar da titulação agressiva de dose, que é o que a gente conversou, o paciente que está tomando dose alta e não controla. Não pode ser o único motivo, eu preciso associar um desses outros para justificar uma rotação. Interações medicamentosas problemáticas, né? Então, pacientes que usam inibidores fortes da citocromo, por exemplo, pensando em opioides que, né, precisam dessa metabolização hepática, tipo a metadona, né? Então, paciente que usa anticonvulsivante com metadona pode ser um problema, talvez é melhor eu rodar para fentanil ou para morfina, né? Preferência ou necessidade de via de administração diferente, mudança do quadro clínico, talvez essa é a principal chave, a gente precisa observar, principalmente se o paciente adquiriu uma disfunção orgânica nova ou perdeu a via oral que ele utilizava, a via, né, inicial que ele utilizava, né, essa via não está sendo segura por um momento, por uma intercorrência aguda. E, por exemplo, também preocupação com relação ao abuso de drogas ou desenvolvimento de síndrome de má absorção, né? Então, principalmente o paciente que já tem um componente de adição, ou que eles até colocam nesse trabalho, né, esse último que eu deixei referência para vocês, em que o cuidador tem um perfil de adição. Então, muitas vezes eu vou pensar nesse cenário sociocultural para evitar drogas que têm um pico mais rápido, por exemplo, a morfina, e preferir a metadona, em que o pico é de 2, às vezes 3 horas, e não dá esse barato da subida de dose. O quadro clínico também, né, que sugere o benefício de um outro opioide pelas propriedades farmacocinéticas, por exemplo. Então, pensar num paciente que tinha uma dor só nociceptiva e agora essa dor se transformou com um componente neuropático, talvez seja um momento de eu pensar em rodar também para tentar, com um remédio só, tratar os vários mecanismos dessa dor. E considerações financeiras e de disponibilidade de medicamento. Não adianta a prescrição ser bonita no papel, né? O paciente tem que ter acesso adequado e seguro a ela. Então, qual seria o cenário ideal? Implementar a troca de opioide em uma dose inicial, que não resulte em efeito adverso, ou em abstinência e que mantenha eficácia. Quando eu escuto essa frase, eu penso, tipo, o mito da caverna, né? O mundo das ideias e o mundo sensível, né? Quase paradoxal. É um desafio muito grande encontrar um cenário em que a prescrição tecnicamente ideal consegue ser utilizada de maneira real. Então, a gente precisa fazer adaptações. Então, dessa forma, né, foi feita uma revisão que trouxe as diretrizes básicas para a gente fazer essa rotação com mais segurança, pensando em controlar a dor, né, sempre, mas também minimizando o risco de intoxicações, efeitos adversos graves e adição. Então, os passos definidos foram assim. Primeira coisa, vamos selecionar o novo opioide. Para selecionar o novo opioide, eu tenho algumas características que eu preciso ver. Características do paciente, exemplo, características demográficas, idade, né? No idoso, eu tenho que fazer uma redução, né, de até 30, 25, 50% da dose inicial de conversão. Preciso pensar numa posologia que seja mais facilitada. Às vezes ele toma muitos remédios. Se eu passar uma morfina de 4 em 4 horas, o quanto isso pode ser dificultoso para ele? Algumas características também com relação à etnia mesmo. Então, por exemplo, os caucasianos têm uma metabolização de citocromo mais rápida.
os pacientes pretos ou negros, né, pretos e pardos, têm uma avaliação de dor que geralmente subestima os seus valores. Então, a gente precisa ter mais critério e abertura de comunicação, e uma comunicação que não traz, né, um racismo estrutural, para avaliar realmente a intensidade, a localização, a irradiação da dor nesse paciente. Pensar em preferências pessoais de via, frequência de tomada. Lembrar, acessar a experiência do paciente com o uso de fármacos anteriores. Usou tramadol e vomitou muito, já teve outras reações adversas, como o prurido com morfina, se ele teve isso ou não. Alguém da família teve, isso já gera um tabu, às vezes. E incidência de cinetose, por exemplo, até antes do uso do opioide. Então, a gente sabe que, no caso do paciente que já tem cinetose em movimentos do dia a dia, a morfina pode exacerbar um pouco isso e ele não tolerar o início do uso, né? Apesar de que a gente sabe que prurido, náusea e cinetose podem acontecer ali na primeira semana do início da droga, quando a gente pensa em morfina. Se o paciente a gente consegue controlar, até com outras estratégias, essas reações adversas, esse efeito adverso vai passar e ele vai conseguir aderir. Pensar em vias de administração possíveis para aquele cenário, né? Se o paciente tem disfunções orgânicas presentes ou potenciais em evolução, principalmente o paciente internado, né? O agudo, que pode ter mudanças muito dinâmicas ao longo dos dias ou até de horas, né? Pensar em possíveis interações medicamentosas com base na prescrição que o paciente já vem usando e olhar outros sintomas associados. Às vezes, eu vou escolher um opioide, não porque ele é melhor para aquele tipo de dor, somente muito superior do que outro, mas que meu paciente tem um sintoma, outro sintoma, que eu consigo controlar com uma droga só. Exemplo, paciente com dor, com dispneia com tosse. Usar a morfina que vai ajudar no controle dos dois sintomas. Então, para a gente fazer uma prescrição mais otimizada. Característica da dor, intensidade, fatores desencadeantes e os mecanismos fisiopatológicos predominantes, entendendo o que predomina, nociceptivo, misto, neuropático, neuroplástico. Características do opioide, então pensar na farmacocinética, quais são os receptores predominantes naquele tipo de droga. A morfina, eu sei que os receptores predominantes são de dor nociceptiva mesmo. Já a metadona, nociceptiva, mas um componente importante neuropático. Pensar na farmacodinâmica. Absorção, como é que é, se tem metabolismo de primeira passagem ou não, tipo opioide fraco, afinidade de ligação com a albumina. Por que a gente usa a albumina aqui? Na verdade, a maioria deles é ligados a alfa-glicoproteína 1, mas a gente não dosa ela. E tem uma relação entre a produção de albumina e ela. Então, a gente acaba usando a albumina como um guia, né? Para ajustes finos, principalmente em paciente que tem muita reação adversa ou no polimedicado. A lipossolubilidade, que a gente falou por conta da metadona, a metabolização e a excreção. E pensar em características sociofinanceiras. O paciente tem que ter acesso. E qual que é o cenário de cuidado? É ambulatório? É internação UTI, né? Então, tudo isso a gente precisa pensar. Na seleção do novo opioide também, a gente tem que pensar nas características assistenciais. Qual é a minha habilidade? Qual que é a droga que eu sei usar melhor? Em muitos cenários é melhor eu usar aquela que eu consigo manejar o aumento de dose, né, as reações adversas, do que usar uma que eu nunca vi usar ou que eu não tenho ninguém para trocar uma ideia. O cenário de cuidado mais uma vez e o tempo para reavaliação. Se eu tenho retorno ambulatorial só para 60 dias, começar uma metadona e deixar o paciente usando com risco de intoxicação sem jeito de monitorar, já é proibitivo para indicar essa dose. Então a gente tem que trabalhar no mundo real, né? O segundo passo é a seleção de uma dose inicial segura e razoavelmente eficaz. Então, nós vamos destrinchar um pouco esses passos aqui agora. Mas a primeira coisa é a gente pensar a busca pela dose analgésica. Então, eu trouxe essa tabela, que foi, né, revisada em 2020 pela Sociedade Americana de Dor, né, e junto com, construída e junto com informações que foram feitas com relação a manejo de dor crônica em cenário de cuidado paliativo, principalmente paciente oncológico, e trouxe uma atualização com relação a essas equivalências de dose. Tudo isso, as primeiras são orais, né, como vocês veem aqui, e já tem uma equivalência com relação aos 2 adesivos, né, as 2 vias transdérmicas mais comuns. Lembrar que existem cenários em que essa equivalência não vai ser perfeita, e é isso que a gente precisa tomar cuidado. Uma outra estratégia que eu deixo para vocês, a referência, e essa também é validada, é essa calculadora escocesa, que ajuda também na obtenção da dose equianalgésica. Inclusive, eles conseguem fazer uma redução programada, já te dando a dose. Quando a gente usa assim, a gente evita de usar calculadora. Muitos médicos não são bons em calculadora, eu sou uma delas, então eu prefiro fazer da forma mais segura possível para o meu paciente. Então, quais são os benefícios de usar essa tabela, né? Ela foi revisada, né, em 2009, depois em 2020. Os benefícios são, a gente reduziu o risco de erro de cálculo, de calculadora mesmo, né? Quando a gente coloca muitos passos, muitos processos, a gente pode errar na matemática e isso prejudicar o paciente. E vai minimizar o risco de sobredose, porque naturalmente já é feita uma conversão protetora para a segurança do paciente. Quais são as limitações dessas equivalências? Os ensaios são de curto prazo, né? Os ensaios que foram derivados desses valores, eles são curtos em pacientes com dor pós-operatória aguda ou em pacientes com dor oncológica em uso de opioide em dose baixa. Então, a gente não tem a inclusão de um perfil de pacientes que, por exemplo, tem dor crônica não oncológica em dose alta. Talvez seja a maior fragilidade, né? A gente está extrapolando o cenário quando a gente utiliza. Mas, infelizmente, ainda não temos estudos mais acurados do que esses.
Então, depois da gente obter a dose analgésica, a gente vai para o passo 1, né? E eu usei passo 1 agora porque o trabalho coloca que esse é o step 1. Calcular o fator de segurança automático. De onde vem isso? Vem de uma definição que é o impacto da tolerância cruzada incompleta. O que isso quer dizer? Quando a gente troca opioides com receptores parcialmente diferentes ou completamente diferentes, existe uma hipersensibilidade dos receptores que não estavam sendo estimulados pela droga antiga, agora com a exposição da droga nova. Então, por exemplo, eu tinha 80% de receptores nociceptivos que estavam sendo estimulados pela morfina e a morfina não está dando certo, ou eu preciso rodar por algum outro motivo no meu paciente. Quando eu adiciono metadona, esses receptores que estavam ali saturados vão ser estimulados por uma droga que tem uma farmacocinética diferente. E eles podem ter uma conexão mais forte e intensa quando eu exponho a metadona. Então, ao invés de eu sensibilizar 80% deles e ter um resultado analgésico, eu posso sensibilizar 50%, porque os receptores não são iguais, mas a potência analgésica pode ser 100 vezes o que está acontecendo. Então, por essa tolerância cruzada incompleta, é ideal que a gente reduza 25% a 50% da dose equianalgésica calculada sempre que a gente for fazer a conversão. Só porque algumas conversões de algumas classes, principalmente para metadona, para o fentanil transdérmico, a gente tem que fazer esse fator de segurança automático ser ainda mais conservador, tá? Principalmente por isso, porque o efeito final analgésico pode ser muito mais potente e o efeito de intoxicação também. Então, um opioide com dose muito alta, maior que 1.000 mg de morfina oral, e eu quero em equivalência, e eu quero transicionar isso para metadona, o ideal é que eu faça uma monitorização com o paciente internado, por exemplo. Porque isso vai precisar de uma avaliação ali muito próxima entre o limiar terapêutico e o limiar de intoxicação. Um opioide com dose moderada, maior que 60 mg de morfina equivalente, para metadona, por exemplo, oxicodona, com equivalência para 60 mg de morfina para metadona, o ideal é que eu faça uma redução automática de 75% a 90%. Opioides em dose baixa, menor que 60 mg de morfina oral para metadona, eu já posso fazer uma redução de só 50%, né? E opioides orais ou parenterais para fentanil transdérmico, não preciso fazer essa redução do fator, porque os estudos, que são drogas mais novas, já trazem intrinsecamente o fator de segurança. O segundo passo é calcular o fator de segurança adicional e personalizado. Então, eu vou reduzir para todo mundo, quando eu vou fazer a rotação por conta da droga, por conta da troca de opioide, mas eu emprego esse opioide num ser humano, que tem as suas peculiaridades. Então, quais são cenários, né, de quais pacientes que eu tenho, ou condições que eu tenho que ter um pouco mais de cuidado e, às vezes, fazer reduções ou aumentos para conseguir ter um efeito analgésico com menor efeito tóxico. Então, a gente tem que selecionar, né? Então, selecione uma dose mais próxima do limite superior, uma redução aí de 50%, né? Lembra que a gente vai reduzir, no geral, 50% a 25%, tirando para metadona. Então, eu reduzo mais próximo dos 50% se o paciente estiver recebendo uma dose relativamente alta no regime atual de opioides, ou se é idoso, mais de 60 anos, ou se é clinicamente frágil. Esses têm mais chance de intoxicar. Mas eu posso selecionar também uma dose mais próxima do limite inferior, no paciente que não tem essas características acima, ou que está passando por uma mudança de via, diferente da via sistêmica que vinha utilizando. É um paciente que está saindo do EV para o oral. Eu posso reduzir 25% por conta da farmacodinâmica que vai ser mudada também. E o terceiro passo do processo é titular a dose e tratar os efeitos adversos. A melhor estratégia, mais segura, é utilizar resgate. O que é o resgate? É uma dose de 5% a 15% da dose total, ou seja, 20avos a 1/6 da dose diária, que eu posso repetir de acordo com a posologia daquela droga. Então, a metadona eu posso fazer até de 8 em 8, resgate, posso até tentar uma dose até menor de 6 em 6, e a morfina, por exemplo, de 4 em 4. É uma estratégia para tentar compensar a imprecisão da conversão equianalgésica. A maioria das diretrizes recomenda um aumento ou diminuição de 25% a 50% em relação ao dia anterior. Se o paciente começou a intoxicar, eu reduzo 50%. Se for insuficiente, eu aumento 25%. Mas observa que é mais uma porcentagem que é muito ampla. Por que então a gente defende o resgate? Porque com base no que o paciente está demandando de dose extra, eu consigo achar a dose basal. Dessa forma, eu trato a dor quando ela descompensa, ali na hora da rotação. Então, eu faço uma intervenção imediata, ele está com dor, ele pede, ele vai tomar uma dose de resgate extra. E eu evito esses aumentos exponenciais, de 50% em 12 horas, né, de 100% em 24 horas, porque podem, a longo prazo, causar intoxicação. Então, cenário nem um pouco comum na vida real, e eu tenho certeza que vocês nunca vivenciaram isso. Paciente utilizando para dor uma bomba de morfina a 1 mg a hora. O paciente teve uma dor muito intensa. Qual que é a estratégia que o pessoal mais usa? Eles fazem um resgate, um bolus imediato no momento da dor, ou eles aumentam a vazão total de 1 mg a hora para 2 mg a hora? Infelizmente, o que a gente mais vê, espero que vocês não, né, que a gente já trocou ideia sobre isso, a gente vê esse aumento da dose basal. Então, aquele paciente não tem a dor tratada no momento em que ela está descompensada, vai ficar ali muito tempo usando
né, esperando a dose, a concentração plasmática subir, e após 24 horas, em vez dele receber 24 miligramas de morfina, que é 1 miligrama a hora, mais um resgate de 2 miligramas, 26, e às vezes isso controlador dele, ele vai pular de 24 miligramas dias para 48. Então, ele não vai ter a dor controlada e vai intoxicar no final, né? Então, não é uma estratégia adequada. Em pacientes com formulações de ação prolongada, tipo metadona, fentanil transdérmico, morfina LC, a quantidade média de doses de resgate necessárias pode ser uma média dos últimos 3 a 7 dias. E aí são adicionadas a dose basal. Então, eu comecei metadona e vou fazer resgate de metadona quando eu fiz a rotação. Como é que eu ajusto a dose da metadona? Como eu sei que ela tem um platô que demora, assim como o fentanil transdérmico, que demora a primeira dose 48 horas, o que eu posso fazer? Deixar um resgate de um analgésico que tem ação mais rápida, tipo a morfina, e calcular, 3 dias depois, quantos resgates de morfina ele usou no total? Dividido por 3. A média são 5 resgates. Então, eu pego esses 5 resgates, converto em metadona ou em fentanil transdérmico e adiciono a dose basal. Observa que aí a gente consegue guiar de maneira mais segura o escalonamento de dose. E aí, enfim, vamos para o caso clínico. Então, a dona Marieta, ela tem 56 anos, é casada, arquiteta, foi vítima de um acidente automobilístico há 7 dias. Tendo, assim, um TCE com uma HSA, ficou errado, HSA traumática, sendo indicado uma conduta conservadora e teve fratura de pelve complexa com uma lesão de bexiga e de reto. Ela foi submetida a 5 abordagens cirúrgicas para estabilização da pelve e tratamento de complicações locais. Agora, ela está na UTI, alerta, confusa, totalmente restrita ao leito, com 2 drenos abdominais, contida mecanicamente por episódio de agitação e evoluindo com piora da função renal, com uma taxa de filtração de 22%. Ela está em uso de dipirona, 2 gramas a cada 6 horas, morfina, 2 miligramas EV, apenas se necessário. E nos últimos 3 dias, ela recebeu 5 resgates por dia. Ou seja, ela está tendo dor sempre e talvez está contida porque está com dor. Fica agitada e aí é contida e não recebe ainda uma atualização aí da analgesia de base, fazendo só resgate, né? Então, como é que a gente vai cuidar dela? Essa paciente tem algumas coisas que chamam a atenção, né? Então, ela tem motivo para ter uma dor intensa, ela não consegue informar bem a intensidade de seus sintomas, está confusa, HSA, não tem nada da terapia intensiva, e ainda está piorando função renal, recebendo uma droga de resgate, que é a morfina, e ela tem recebido 5 resgates por dia, ou seja, alta chance dela começar a ter, né, aí uma diminuição desse clearance de morfina e intoxicar, e não está com a dor controlada. Então, nesse cenário, ela basicamente está usando quase morfina de horário, com 5 resgates por dia, concorda? A indicação é rodar. E qual que é a indicação de rotação de opioide no caso dela? Mudança do estado clínico. Ela não tinha disfunção renal e agora tem, e ela tem uma dor intensa. Então, isso sugere que eu precise pensar em mecanismos farmacodinâmicos que protejam essa paciente da intoxicação, já que a morfina não é ideal no paciente que tem disfunção renal. Então, eu vou atrás da dose analgésica, vou olhar na tabela, e aí eu vi que ela, usando 5 resgates de 2 miligramas de morfina, ela está usando 10 miligramas de morfina por dia. Então, tá aqui. Ela tá com uma lesão renal aguda. Eu poderia corrigir para a taxa de filtração glomerular, poderia, mas não é o ideal se eu tenho uma droga melhor para usar. E além disso, ela tá usando morfina intermitente EV, que faz pico com 30 minutos e vale com 2, 3 horas. Até de 4 em 4 horas ela vai fazer vale e isso pode não fazer a dor basal ser controlada. Então, nós vamos sugerir uma rotação para uma droga mais segura, de mais fácil titulação, no cenário que a paciente está agudamente doente com risco de acúmulo de disfunções orgânicas. Então, eu vou fazer uma conversão de morfina para fentanil. 1 miligrama de morfina equivale a 10 microgramas de morfina de fentanil EV. Então, morfina EV para fentanil EV. O fentanil EV é uma droga de meia-vida super curta. Então, o ideal é que a gente faça ela sempre em bomba de infusão. Então, na conversão de 10 miligramas de morfina, a dose equivalente vai ser de 100 microgramas de fentanil EV por dia, em 24 horas. Aí a gente vai relembrar dos passos. Então, o primeiro passo lembra de fazer a taxa de conversão automática, que eu posso reduzir de 25% a 50%. Como a dor dela está intensa e não controlado, nós vamos reduzir 25%. Então, reduzindo 25% de 100, ela teria que receber 75 microgramas de morfina de fentanil por dia, em bomba de infusão contínua. O passo 2, lembra que é avaliar o cenário do paciente, as peculiaridades e as disfunções que ele tem? Só que agora eu estou introduzindo o fentanil, que pelas peculiaridades, da condição clínica atual da dona Marieta, não tem uma correção adicional que precisa ser feita. Afinal, ele tem metabolização plasmática, ele tem uma excreção hepática, então eu não preciso fazer nenhuma mudança, porque ela está com função hepática boa e o problema dela é disfunção renal. Isso não interfere a farmacodinâmica do fentanil de maneira importante. E dessa forma eu também preciso calcular o resgate que ela tem. Então a dose total, cada resgate é de 5 a 15% da dose total. Dessa forma, como é que ficou a nossa prescrição? Fentanil 500 microgramas, num cloreto de sódio a 50 ml, eu vou montar uma solução de 10 microgramas por ml.
Se você sabe a dose, você pode montar a solução do jeito que é o perfil do seu serviço, ou que você preferir. O ideal é que você saiba a dose e não a vazão das coisas, né? Então, a dose diária que a gente estimou foi de 75 microgramas em 24 horas. Dessa forma, utilizando essa solução, eu vou manter a paciente com uma bomba de fusão a 3 microgramas hora ou 0,3 ml hora, e os resgates vão ser de 3 a 12 microgramas, 5 a 15%, até de 1 em 1 hora, que é, né, o tempo de meia-vida do fentanil em bolos. Então, você pode fazer um bolos de 0,3 a 0,2 ml a cada momento em que ela descompensar a dor. Orientar um resgate 10 minutos antes das mobilizações, ou se dor maior que 5 em 10, dor moderada, e se mais de 2 resgates por período, a cada 6 horas, ajustar a dose total somando os resgates da dose basal. Tá? Porque a cada 6 horas pode ser até menos do que isso, ou mais tempo, a depender da necessidade de resgates da paciente. Então, em terapia intensiva, ela está sendo vista o tempo todo. Continuando, após 3 dias, ela evoluiu com estabilização das disfunções orgânicas e recebeu alta para a enfermaria de clínica médica. Você vai recebê-la lá, você é o R2 ou R3 que vai recebê-la. Sem controla lúcida, orientada, com a via oral preservada, hábito intestinal está regular e a taxa de filtração melhorou para 60%. Só que ela está restrita ao leito devido a uma queixa de dor na asa do ilíaco à direita, com pior a compressão local, parecendo uma dor nociceptiva, né? E que atrapalha para mover-se no leito. Além disso, ela está com uma dor de raiz de coxa esquerda, então contralateral, profunda, com uma sensação de fisgado e formigamento, que se prolonga até o pé do mesmo lado. Então, agora uma dor também mais neuropática. Então, tem duas dores, uma nociceptiva e uma neuropática. Além disso, ela queixa de tosse seca frequente e dispneia durante a mudança de decúbito e banho. Há 3 dias, ela iniciou um rasgo cutâneo difuso com descamação após o início de fenitoína por uma crise epiléptica autolimitada. Lembra que ela teve uma HSA, teve disfunção distúrbio eletrolítico, piora da função renal, então teve uma crise. E aí optaram por colocar a fenitoína de horário, que já vai ser desprescrita, mas ela tá com racho. E aí a prescrição tá de pirona, 1 grama, teve um erro, VO de 6 em 6 horas, já tava com adjuvância com amitriptilina e veio DOTI usando um fentanil transdérmico de 25 microgramas hora. Pensar que é uma paciente ainda aguda, talvez esse PET não seja o mais adequado. E agora com a pele descamando, então, não é o adequado. Então a gente vai ter que rodar. E aí agora a indicação de rotação, com a mudança do caso, é interações medicamentosas problemáticas, né? Preferência ou necessidade de via administração diferente, a pele já não tá colando mais ali, o adesivo tá com lesão de pele. E o quadro clínico mudou, porque o padrão da dor mudou, né? Então, o fentanil talvez não esteja segurando tão bem a dor nociceptiva e neuropática aí. Então, vamos para a tabela, e aí a gente vai olhar aqui, o fentanil transdérmico, a sua equivalência vai estar aí entre 60 e 100 miligramas de morfina oral. Então, a gente sempre vai fazer primeiro uma conversão para a morfina. E a minha sugestão vai ser a gente rodar para a morfina mesmo. Por quê? Lembra que ela tem dispneia e tosse? Então, talvez eu pegue esse componente neuropático, componente nociceptivo com a morfina, cuido também da dispneia e da tosse, e para a dor neuropática eu coloco um outro adjuvante. Ela já estava com a amitria, posso pôr um gabapentinoide. Então, a conversão vai ser essa. 25 microgramas hora de fentanil equivale a 60 a 100 miligramas de morfina oral. Ela está com a via oral preservada, está lúcida, então eu já vou fazer as alterações de conversão. Lembra que o fentanil para a morfina oral já vem com um fator de correção de segurança intrínseco? Então, eu não preciso fazer o primeiro e o segundo passo, e só preciso calcular o resgate. Dessa forma, nossa prescrição vai ficar, então, com morfina de 10 miligramas via oral de 4 em 4 horas. Podemos fazer até um macete de adesão para não atrapalhar o sono, que é 5 vezes ao dia. Eu sugiro que faça de 4 em 4 os 2 dias, conseguiu controlar a dor, faz esse macete, porque melhora o sono do paciente, não acorda ele de madrugada para tomar medicação. A dose diária vai ficar 60 miligramas por dia de morfina, e o resgate pode ser com morfina oral, 5 a 10 miligramas, ou EV, 2 a 3 miligramas até de 4 em 4 horas. Estando internado e com a dor ainda aguda, deixa EV, controlou a dor, já transfere o resgate também para via oral. Lembrar dos resgates antes de mobilização, já que é uma dor que tem um componente mecânico aí, e se piora da intensidade maior que 5, e você pode recalcular no período de a cada 12 horas, ou a cada 24 horas, a depender do número de resgates. E aí, continuando, após 15 dias, ela evoluiu com uma melhora clínica sustentada, sem disfunções orgânicas vigentes, melhora da funcionalidade, atualmente está fazendo atividades básicas com uma ajuda parcial, em recuperação nutricional, a albumina está 3,5, mas ainda está restrita à cadeira de rodas a maior parte do tempo. Aí você pensou assim, brilhou, ela está recuperando bem, eu acho que já dá pra gente ir programando aí uma alta para domicílio. Só que a mesma ainda mantém quadro de dor na raiz de coxa esquerda, lembra que a gente não pegou o componente neuropático tanto assim? Profunda, com uma sensação de fisgada, formigamento que se prolonga até o pé do mesmo lado, a intensidade média de 6, principalmente nas transferências. Então, depois desses 15 dias que você mudou lá do fentanil para a morfina, ela estava utilizando, né? A dipirona, a amitride 50, já estava com GABA, que você foi subindo, para pegar o componente neuropático, 600 de 88, uma dose até ok. E a morfina que você foi ajustando com base nos resgates, nesses 15 dias, ficou 20 miligramas de 4 em 4 horas, mas ela continua fazendo uns 3 resgates por dia. E aí, será que ela tem indicação de rodar o opioide de novo antes de ir para casa? Acredito que sim.
Tem uma fraca eficácia analgésica, lembra que isso não é o único motivo, você precisa rever fatores de adesão, componentes outros que não sejam físicos, que estão piorando a dor, mas também ela tem um quadro clínico que sugere o benefício de um opioide diferente, um opioide que tem um efeito em dor neuropática também. Além disso, a gente tem que pensar em considerações financeiras. Se a paciente for comprar, a metadona hoje, uma caixa com 20, custa R$20. Uma caixa de morfina com 50 comprimidos, imagina que ela está usando atualmente 12 comprimidos por dia, custa R$60. Então a metadona é mais barata que a morfina. E também tem a questão da posologia, que não é de 4 em 4, você pode usar de 12 em 12 ou de 8 em 8. Então, para alguém que está indo para casa, que vai tomar outras coisas, ajuda bastante na adesão. Então, nós vamos rodar. Nós vamos pegar essa morfina e constar na tabela e converter para metadona. Então, a morfina oral dela hoje, ela está usando 120 de horário, 20 de 4 em 4, fazendo 3 resgates por dia de 20. Então, ela está usando 180. Quando a gente converte na tabela, isso equivale a 36 mg de metadona oral. Só que a gente precisa passar pelos passos. Então, o primeiro passo é uma redução de até 75%. Então, seria a dose final metadona de 9 mg por dia. Então, lembra que a redução da metadona vai de 75 a 90, mas essa paciente não tem hipovolemia, né? Então, já é mais seguro a gente rodar e ela não está com a dor controlada. Hein? Se ela tivesse com a dor controlada, ia fazer uma redução maior, de 90%, por exemplo. E o passo 2 é lembrar de fazer esse ajuste para as características da paciente. Então, essa paciente, ela não tem fatores orgânicos que deixam ela mais vulnerável para intoxicação por metadona, ela não é idosa, ela não está mais frágil, ela recuperou a questão nutricional e ela ainda está com a dor intensa. Então, eu reduzi 75% no fator automático de correção, né? Mas eu vou aumentar 25% porque a dor não está bem controlada. De maneira geral, então, a dose final seria 11 mg de metadona oral por dia. E aí eu calculo o resgate. Então, como é que ficaria? Como os comprimidos de metadona são de 5 ou de 10, nós não vamos fazer 11, nós vamos fazer 10, tá? Então, tem que ir adequando. Então, prescreveria metadona 5 de 12 em 12, com resgate de morfina 5 mg até de 4 em 4 horas, pensando que 10 mg de metadona equivalem aproximadamente a 30 mg de morfina oral, e um sexto disso, 5. Por isso, o resgate de 5. E, da mesma forma, indicar o resgate 1 hora antes da mobilização, ou se dor maior do que 5 em 10. E se mais de 2 resgates por período, a cada 3 a 7 dias, eu ajusto a dose basal da metadona. Então, por exemplo, se nos últimos 3 dias, depois que eu comecei a metadona, a média de resgates da paciente foi de 15 mg de morfina oral, eu vou converter 15 mg de morfina oral, que a dose aqui analgésica é 5 mg de metadona. Então, após 3 dias, como eu ajusto a dose? Eu aumento a metadona para 5 de 8 em 8. Aumentei 5 mg da dose diária. Então, eu trago uma dica prática para vocês printarem aí a tela, sobre... São muitos passos, né? São muitos detalhes quando eu divido em passo 1 e passo 2. Então, didaticamente, eu criei um fator de correção 1 e 2, que faz essa avaliação da redução automática, quando a gente faz a conversão equianalgésica do passo 1, mas que já considera alguns fatores de pacientes que têm mais fragilidade ou mais risco de intoxicação. E assim eu deixei separadinho para vocês usarem como um macete rápido, que é boa parte dos casos você vai conseguir tratar com segurança. Então, tá aí a conversão de metadona para morfina e de morfina para metadona, olhando tanto as peculiaridades da droga quanto de alguns pacientes que são mais vulneráveis. E para finalizar de maneira rápida, eu quero colocar para vocês sobre a prescrição segura e acessibilidade. Somos médicos que trabalham, que estão estudando, que estão se aperfeiçoando de uma universidade pública. E o nosso trabalho tem que... faz parte dele, e é um projeto extremamente importante, que a gente consiga dar acesso e a tratar o paciente no público, com as vias que a rede SUS já obtém para dar acesso à medicação a esse paciente. Só porque eu tenho que conhecer essa rede, essas diretrizes. O meu paciente tem que acessar uma prescrição que ele realmente vai conseguir utilizar. E nós temos uma portaria de dor crônica que disponibiliza o uso de opioides, se devidamente documentado, para o paciente via prefeitura. E muitos médicos até desconhecem esse protocolo. Quando a gente está numa instituição em que a gente tem uma farmácia intrínseca, por exemplo, que já disponibiliza isso facilmente, às vezes esse passo que é feito, a gente não aprende como fazer. E é muito frustrante, triste, o paciente ter que, sozinho, sem entender esse cenário, sem conhecer nada desses detalhes de medicação, até do próprio processo de adoecimento, ainda ter que procurar ativamente como acessar, buscar os protocolos, os documentos, ter que arrumar um jeito de imprimir isso, que às vezes é até difícil para ele, trazer o papel, né? É um gasto para ele. E ele ainda traz pra gente na consulta, a gente não sabe preencher ou não preenche direito, ainda fica chateado porque tem que ficar um tempão lá fazendo relatório, né? Então, é algo que tem que ser uma busca ativa nossa, aprender como fazer para conseguir fazer com que o paciente acesse o remédio, tá? Então, por isso eu trouxe a portaria. Lembrar que as receitas tipo A são as que a gente consegue prescrever o opioide. E como é que eu faço para ter acesso a essa receita? Algumas instituições já têm, instituições públicas, geralmente fica sob supervisão do farmacêutico, do plantão, assim. Tem o talonário da instituição, mas o médico pode pedir esse credenciamento, através de, até o médico do setor privado. Então, eu trouxe aqui o link para vocês fazerem um cadastro de como acessar, através da vigilância sanitária.
E o PCDT, né, da dor crônica, disponibiliza aí codeína, morfina, metadona, gabapentina, que não é um opioide, mas é um adjuvante bastante importante, que se a gente preenche o papel direitinho, encaminha o paciente para o lugar certo, ele consegue utilizar e aderir corretamente, melhorando a sua qualidade de vida. Então, é lembrar que, para realizar esse PCDT, a gente precisa desse laudo de solicitação, avaliação e autorização de medicamentos do componente especializado, que se chama LME, e ele tem uma validade de 90 dias, a partir do dia que o médico preencheu. Então, o paciente precisa dar entrada nas farmácias de alto custo, né? Hoje vou mostrar os endereços das regiões que tem, mas ele precisa entrar com essa documentação, que é a parte do médico. Primeiro, a LME. Então, é esse papel aqui que a gente encontra online. Se você pôr PCDT, dor crônica, vai abrir esses tópicos que eu coloquei e vai abrir essa folha. Você consegue preencher. E é bem importante que a gente preencha sem rasura, com uma letra legível, a mesma caneta. Se rasurar, tem que começar de novo, porque senão o farmacêutico não vai liberar e o paciente vai perder a viagem, né? Colocar o previsto, 3 ou 6 meses, de preferência 6, se você não for fazer ajuste. E se for prescrever múltiplas drogas, metadona, morfina e GABA. Se você for prescrever metadona de urário com morfina de resgate, você tem que prescrever a morfina como se tivesse de urário. Eles não liberam nada se necessário, tá? É importante, então, deixar tudo na mesma folha. Se você faz uma folha para cada, vai voltar também. Então, dando os macetes. Colocar o CID tem que ser de outra dor crônica ou dor crônica intratável, a anamnese do paciente. Aqui embaixo, se ele realizou outros tratamentos e os seus dados, tá? E essa parte é um campo preenchido que pode ser feito pelo paciente ou pelo médico. Além disso, a gente precisa prescrever o medicamento de uma forma legível, na via amarela, e algumas farmácias ainda pedem uma receita de controle especial com um jeito de usar. Então, a receita amarela é outro grande tabu, o médico preenche errado, né? Então, só pra gente revisar. O tópico 1 e 2 já vem na receita. O 3, na maioria das vezes, já vem registrado, ou você precisa colocar o carimbo da instituição, que é o talonário, né? Se for um consultório particular, você precisa fazer um carimbo com data, endereço, CEP, tudo direitinho. O 4, o nome do medicamento. E aí tem algumas controvérsias, mas o que eu oriento? No 4 você coloca o nome do medicamento e a dosagem. Morfina, 10mg, metadona, 5mg ou 10mg. Quantidade de apresentação, quantidade de comprimidos para o mês inteiro, tá? Então você soma e coloca. Morfina, se vai ser 10mg de 4 em 4, 180mg, 180 comprimidos. Então, primeira linha, morfina 10mg, segunda linha, 180 CP. E a forma e concentração farmacêutica e unidade posológica. Não cabe tudo isso aí. Então, macete que não dá erro. Tomar um comprimido de 4 em 4 horas. Se você colocar assim, já vai dar certo. Colocar no 6 o nome completo do paciente e o endereço não pode faltar. E os outros tópicos são preenchidos pelo paciente ou pela unidade fornecedora. Precisa desses documentos pessoais, que o paciente precisa tirar a cópia, e eu oriento. E precisa do preenchimento da escala visual analógica e da escala de Lanz, para ser liberado, além do termo de esclarecimento e responsabilidade. Então, você precisa preencher tudo com a sua letra, com a mesma caneta, sem errar a data. Se você errar, preenche de novo, porque senão vai voltar. E aqui em São Paulo tem as unidades em que o paciente pode procurar, mais próximo do endereço dele, para acessar essa documentação e tirar a medicação. Então, as mensagens finais. Opioide. Pela boca, pelo relógio, pela escada, com crítica, de maneira individualizada e compartilhada com o paciente e com a família. Correção, para fazer rotação, sempre lembrar da correção da dose analgésica pelo fator de segurança automático, aquilo que a gente faz com redução de todos, por conta da mudança de receptores, então pela troca do opioide, e individual, por questões específicas, farmacodinâmicas, disfunções orgânicas do paciente. Lembrar em sempre titular a dose, estimulando resgates e reavaliar periodicamente. É a melhor estratégia para dar certo. Essas foram as minhas colocações, eu fico à disposição para receber o contato de vocês aí, e agradeço pela oportunidade. Até mais.